Olá! E então, olha só, vou começar fazendo uma pergunta. Nessa fase de profundas transformações no planeta que nós estamos vivenciando, você tem tido falha de memória, lapsos de pensamento, estados de vazio mental? Se você tem tido esses sintomas, olha só, excelente sinal! Você sabia? É isso que eu te digo hoje. É um excelente sinal. Nós vamos entender tudo direitinho na live de hoje. Por quê? Porque você pode estar se realinhando com o seu verdadeiro propósito espiritual na vida. E nós vamos então esmiuçar, detalhar sobre isso hoje, ok? Pessoal entrando, ei, coisa boa! Marley, bem-vinda! Saudades também! Ah, meu coração! Kátia, Roberto, vamos chegando, gente! Lúcio, eba! Pessoal tá entrando, bem-vindos, bem-vindas, muito bom. Então, gente, para a gente começar, né, a navegar por esses assuntos aí, quero chamar a atenção para algo que acho que a maioria de nós já se deu conta, né, já percebeu, que nós estamos passando uma profunda transformação planetária, né? Eu acho que isso está bem evidente e o momento ele é assim tão magnânimo que ninguém no globo terrestre está fora dessa transformação. Concorda comigo? Concorda que não tá tendo nem como se esconder disso aí que está acontecendo, desse grande chamado, dessa imensa chacoalhada que está acontecendo no nosso planeta? Pois então, nós estamos, gente, tendo as lições e provas finais para a passagem de uma nova era, né? E cada uma de nós estamos tendo os desafios nas nossas próprias vidas para que a gente possa aprender o que cada um precisa. Então, assim, sabe como é que é numa recuperação? Cada um fica de recuperação de alguma coisa, né? Então, tem os últimos tempos para a pessoa aprender aquilo que não aprendeu, mas que precisa para poder passar de fase. Sabe como é que é, né? E cada uma de nós agora está nesse momento, né? De aprendermos o que precisamos para ocuparmos o nosso lugar nesse próximo estágio de regeneração planetária. Entende? Então, a transformação né, é tão grande, realmente assim, fechando um ciclo, uma era, iniciando uma outra era que funciona diferente em todos os aspectos, certo? Então, para isso, a gente precisa vibrar de acordo e precisamos saber qual é a nossa parte nessa regeneração, porque afinal de contas, nós é que vamos reconstruir, né, as novas bases do funcionamento de tudo aqui no planeta, certo? Opa, Mila, bem-vinda! Eba! Massala! Coisa boa receber vocês, muito bom. Então, assim, esse assunto já vem sendo bem falado, né? Mas nunca é demais e a gente nunca esgota, porque o novo está vindo
agora e é para todo mundo. Então, é um momento de nós nos darmos as mãos e aquilo que eu acesso, poder compartilhar com você. Aquilo que você acessa, poder compartilhar comigo, com outras pessoas. E essa troca é que faz com que a gente possa realmente termos mais condição de sermos bem-sucedidos, né? De aproveitarmos esse momento que é excepcionalmente auspicioso, que nós estamos tendo a glória de presenciar aqui no planeta, né? E eu digo glória sim, claro que não são, nem tudo são glórias, né? Mas um momento de transformação a potencialidade de transformação que nós estamos vivendo. Se você for ver por trás dos acontecimentos, o que está se refazendo de valores, de rompimento de coraças, de crenças limitantes, quantas aprendizagens estão acontecendo. Então realmente a gente pode considerar que o momento é magnânimo, é glorioso sim, certo? Mas aí a gente tem que realmente poder ver além dessas aparências todas que às vezes nos abalam, não é verdade? Então, gente, como eu estava falando, né, é para a gente passar por essa transformação toda que está acontecendo e que ninguém está de fora, né? Isso envolve também ajustes nos nossos corpos, né, para funcionarem de acordo. Para que nós tenhamos harmonia, paz, o amor adequados a essa nova era que nós estamos entrando, que nós vamos entrar, certo? E aí, né, para falar desse assunto, aqui, Kátia, eu senti muito mesmo, um salto quântico. Sim, tá sentindo, né, Kátia? Conta mais. E aí, assim, para falar sobre isso com vocês aqui, eu comecei fazendo uma enquete ali no story do nosso Instagram, né? Para começar a ter esse diálogo e entender, né, de vocês, das pessoas em geral que me acompanham aqui, quais são, né? Quais são os sintomas estranhos que vocês têm tido nessa época? E aí, eu recebi respostas como... Vou relatar aqui, né? Discorrer um pouquinho das respostas. Então, acordar, olha só essa, acordar e sentir que isso aqui também é um sonho. Essa foi uma das respostas. E, gente, eu fiz questão de ser a primeira a colocar aqui para vocês, porque essa é punk. Eu tô vivenciando isso também. Não sei se isso tem acontecido com você. Tem outras pessoas que também relatam para mim que tem essa sensação, né? Acordar e perceber as coisas que eu tô experienciando como se ainda fosse um sonho. Olha só, né? E essa é punk, assim, porque perceber isso, assim, no nível da percepção, põe em xeque a nossa crença sobre tudo nessa vida, né? Então mexe com muita coisa dentro da gente. E essa experiência, ela indica o despertar da ilusão de Maia. Várias escrituras de caminhos iniciáticos
elas trazem pra gente essa informação de que essa vivência que nós temos, né, essa experiência de estar num mundo aparentemente material, de formas, em que tem milhares de coisas, tudo uma coisa separada da outra, essa experiência que a gente tem, né, do que a gente chama vida, que isso é um sonho. Vários caminhos iniciáticos indicam isso pra gente, né? Ou seja, que isso que nós chamamos de realidade não é bem assim, ou não é nada assim, né? Agora, a gente começar a perceber, a experienciar isso no nível da percepção, uou! E isso tá acontecendo, né? Muitas pessoas hoje estão tendo essa experiência no nível da percepção, né? E a gente pode, então, concluir, perceber que os véus estão sendo tirados do nosso olho espiritual. Certo? Imagina ver o real, né? Que põe o mundo de cabeça para baixo do que nós imaginávamos ser o real antes, né? E assim, esse tema, ele dá pano para manga, né? De começar a perceber isso, assim, a vida, a experiência ordinária como num sonho, né? E a gente pode até aprofundar mais isso em uma próxima live, tá? Se você quer, depois quando esse vídeo for salvo, coloca nos comentários do vídeo, porque aí a gente programa as próximas lives também, certo? Porque agora eu vou continuar discorrendo sobre os sintomas que colocaram ali no nosso story, na enquete, né? Então falaram assim, ó, zumbido no ouvido, dores de cabeça, dores no corpo, cansaço. Vai vendo quais dessas que você se vê espelhado também, né? Aperto no peito, introspecção, tristeza. Tem dias, gente, que eu sinto como se eu sentisse a barra do mundo. Sabe? Tem dia que parece que eu tô sentindo a barra do mundo. Não sei você. Muito sono ou insônia, né? Então, essa regulação do sono sendo afetado. Muitos sonhos estranhos. Relataram também comunicação mental, né? Pensar em alguém e essa pessoa liga, ou pensar em alguma coisa e logo depois acontece aquilo, ou alguma coisa referente relativo àquilo, né? E isso também tem acontecido, eu tenho, assim, de meses pra cá, eu percebo que, meu Deus, né? Assim, é como se estivesse diminuindo drasticamente o tempo entre o pensamento e a manifestação. Você tem acontecido isso com você? Você tem percebido isso? Coloca aí nos comentários também, certo? Porque é uma coisa que está acontecendo muito. Do tipo de falar algo. Outro dia eu tava com a minha mãe no carro, aí a gente falou, ai que saudade, não sei o que, agora eu não me lembro, alguma coisa de samba, de tambor, não me lembro agora o que foi, que faz tempo já. Aí a gente virou a esquina, tinha o pessoal na esquina tocando samba e tambor, sabe? Do tipo assim, parece, a sensação que dá é que os nossos pensamentos, às vezes, eles vazam para a realidade, para aquilo que a gente chama de realidade,
Já aconteceu isso com você? Se aconteceu, coloca aí o que aconteceu. Quero saber também, certo? Ó, o pessoal dizendo aí, ó. Outros sintomas, irritada, sim, mudanças de humor, né? Peso no corpo. Sim. É isso aí, surreal. Ok. Então, e aí, assim, ó. Cada um desses sintomas indica coisas que estão se transformando dentro de nós, tá? E essas coisas podem ser relativas a despertar da consciência ou a ajustes energéticos, né? Outras podem ter a ver com um luto que a gente está vivenciando por estarmos deixando formas de viver que agora vão morrer, que não podem continuar, sabe? Formas que a gente estava identificada, formas de ser, de se comportar, que não condiz mais com o funcionamento, por exemplo, do amor incondicional. Então, às vezes, aquela certa garantia que o amor egóico dava pra gente, da gente imaginar segurança, porque tem o controle sobre alguém ou sobre alguma coisa, a gente agora tá tendo que entregar. Isso tá morrendo. Não vai mais funcionar controle de ego. E isso pode trazer uma sensação de luto, sabe? Muitas pessoas sofrendo grandes desafios no planeta podem trazer uma sensação de tristeza, de peso, não é verdade? E também podem ter sintomas que signifiquem também assim, que venham decorrentes de nós estarmos começando a acessar estados que nós nem conhecemos ainda. E uma delas, um desses sintomas que pode ou que está indicando um acesso a um estado muito novo para nós tem a ver com essa experiência da falta de memória, dos lapsos de pensamento, do vazio mental que às vezes a gente está experienciando no nosso dia a dia. Certo? Você tem experienciado isso? Do tipo, vai fazer uma coisa, esquece, já não sabe nem mais o que ia fazer. Ou tá falando, esquece o que ia dizer. Não é? Rita, bem-vinda. Olha só a Kátia aqui. Um dia achei ser um ET. Né? Kátia. Espirilique-se melhor aí. Clau. Legal, bem-vinda. Muito bem. Sandoval, bem-vindo. Áurea, yes, coisa boa. Quanta gente querida aqui. Acho que vocês estavam com saudade de mim, hein? Então assim, lá, a Kátia, exatamente, pensei Alzheimer, sim, né, dessa questão, sim, aí a gente começa a procurar, né, meu Deus, o que tá acontecendo comigo, será que eu tô com Alzheimer? Será que eu tô com velhice precoce? Vou até falar sobre isso daqui a pouquinho com vocês, assim. Porque o que eu vou querer aprofundar com vocês nessa live de hoje é exatamente sobre essas experiências de falta de memória, de lapso de pensamento e de vazio mental, certo? Então, assim, com relação a todos esses outros sintomas que eu relatei aqui,
né? A gente pode selecionar alguns deles para tratar também nas próximas lives, porque como eu coloquei, cada sintoma diz respeito a alguma transformação que está acontecendo dentro de nós, certo? E é importante que a gente possa compreender, aprofundar, né? Para poder favorecer essa transformação e não virar uma, como fala, virar aquela que enfia a cabeça no buraco e não quer nem ver, nem saber, sabe? Com medo. Então, não precisa isso, tá? Então, assim, coloca nos comentários desse vídeo quais são os outros sintomas que você gostaria que a gente aborde, né? Que você vai gostar que a gente aborde nas próximas lives. E aí a gente programa isso aí, ok? E então vamos entrar agora nesse, né, que eu programei, que eu dediquei aí para explicar melhor e para a gente trocar ideia hoje, tá? A respeito dessa questão da memória. Muita ansiedade e depressão, tudo junto, Então, Kátia, coloca, depois quando salvar esse vídeo, coloca nos comentários do vídeo para que fique no teu comentário e eu possa ir lá, que daí depois eu vou lá e eu vou verificar os pedidos para as próximas lives, ok? Muito bem. Então, assim, o que está acontecendo neste momento histórico planetário é que bem agora nós estamos aprendendo um novo jeito de funcionar, certo? Um novo jeito de funcionar que não é com base em reprodução de memória. Então, assim, explicando, né? O nosso sistema está sendo atualizado. Sabe como é que é? Como é que um sistema... A gente tem, né? Vocês têm aí seu celular, seu computador, e vira e mexe o sistema precisa ser atualizado, não é verdade? Então, para ser aprimorado, ele precisa ser atualizado. E acontece que o nosso sistema de funcionamento está sendo atualizado para funcionar de um modo mais fluido, mais conectado com a fonte que nós somos, menos condicionado, ok? E isso tem a ver com as ausências de memória que estão acontecendo. Então vamos lá, passo por passo. Você já ouviu falar no termo estado de fluxo? Coloca aí no chat se já ouviu falar ou se nunca, né? Estado de fluxo. Estado de fluxo é um termo que ele é usado por psicólogos, coaches, certo? Principalmente quem estuda e trabalha com criatividade, estudo sobre criatividade e autodesempenho, né? E aí, pesquisando na internet, né, dando um Google aí para trazer aqui para vocês, eu encontrei sobre estado de fluxo assim, ó, olha só. O estado de flow permite que o indivíduo esqueça dos acontecimentos do passado ou problemas futuros e fique totalmente focado no presente, no aqui e agora. Olha que interessante, né? O estado de fluxo
É esse estado em que somos capazes de entrar e fazer o que nós temos que fazer num fluxo de ser, sem preocupação, concentração, referência em memória. É como se você esquecesse passado, esquecesse futuro e tivesse o melhor desempenho, completamente, vamos dizer, completamente imerso naquilo que você está fazendo. Certo? É isso aí, uau mesmo, né, Kátia? A Cláudia ouviu. Então assim, né? Sabendo disso, a respeito disso, existe esse estado que é o estado de fluxo. Então, assim, me acompanha aqui. O nosso ego é construído de memória. Você sabia disso? Mais uma coisa aí para você anotar no seu caderninho. O ego é construído de memória. Sabia? Isso significa que a crença que você tem sobre o que você é, ela tem base nas experiências que você vivenciou e guarda na memória desde que você nasceu, desde antes de nascer até hoje. Já percebeu sobre isso? E essas experiências que eu vou reunindo na memória e que vão compondo a minha autorreferência, né? De quem eu sou. Ou seja, de alguém que teve essa história que eu tive, que passou por essas coisas, né? Que tem esses gostos que eu tenho, que funciona assim como eu funciono. Essa sou eu. Muito prazer. Sabia? Não é assim que acontece? Nós somos um registro de memória. Nós somos, quer dizer, nós acreditamos, aquilo que nós acreditamos que nós somos é um registro de memória. Desde o ventre da mãe. Exatamente, Kátia, é isso aí, né? Então, essa autorreferência que nós temos, ela é composta de memória. E é o ego que você pensa que você é. Tá? Agora pensa assim, ó. Se apagar agora toda a sua memória, se apagar, pensa nessa possibilidade, apagou toda a minha memória. Não lembro de nada. Tem alguém aí? Eu te pergunto, tem alguém aí? Sem memória, tem alguém aí? O que você acha? Clau fica pensando nisso, né, Clau? Sim. Né? Se apagar toda a memória. Olha aqui a Clau, fico tentando imaginar como foi o meu caminho até o ventre da minha mãe. Pois é, até, né? Até chegar lá, pois é. E nós não temos essa memória, né, Clau? Isso foi apagado. Agora, apaga todo o resto da memória até aqui. O que que tem? Tem alguém aí? Né? Tenha consciência pura, gente. Tem alguém que é consciência pura, sem conteúdo. Certo? Assim, ó,
houve um lindo mestre espiritual indiano, que é o Krishnamurti. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar dele, né? Ele foi um mestre iluminado indiano e ele explicou muito bem sobre isso, sobre a questão de como o ego se compõe a partir da memória, que ego é memória, né? E então, pensando sobre isso, olha só o que a gente se dá conta. Um lapso de memória também pode ser um lapso de ego. Lapso de memória. Esqueci, caí no vazio. Não sei nem o que eu estava pensando. Isso pode ser um lapso de ego. Tá? E num momento de lapso de ego, para que um lapso de ego serve? Ele serve para você experienciar ser a consciência pura. Sabe assim, quando de repente dá um vazio na mente, o que sobra ali? Você que está aqui me assistindo, você já experienciou isso? Como é que foi a experiência? Ou você se assustou tanto que não conseguiu nem prestar atenção nisso que eu tô falando? Da próxima vez você vai conseguir prestar atenção, né? Depois da gente falar aqui sobre isso, acho que você vai prestar mais atenção. Verdade, não? E assim, essa experiência de ter falhas na memória, né, sempre fez parte do quê? Do processo de envelhecer, não é? Não é que a pessoa vai ficando velhinho, vai ficando velhinha e a gente já acha comum, a gente acha normal que ela tenha certa perda de memória, né? Que ela não lembre das coisas. Isso sempre não fez parte do processo de envelhecer, gente? E sabe por que isso faz parte do processo de envelhecer? Porque o velhinho e a velhinha estão num momento de vida de começar a desprender do seu ego e do seu corpo. Sabia que essa perda de memória favorece isso? Né? Para que a pessoa começa a se desidentificar do ego. Quando ela começa a perder a memória, né? Então os idosos, eles têm assim esse, entre aspas, problema de memória, não é verdade? Né? E é por isso, porque logo eles vão deixar essa identidade usada nessa encarnação. Certo? Aqui, ó. A Kátia diz que tudo fica mais leve, né? Sim. A gente falando, né? Falando a respeito disso, né? Entendendo o que significa isso que está acontecendo, não é verdade? E a Rê. Oi, Rê.
Já vivi, mas não é tão breve e realmente assusta. Sim, essas perdas de memória, né, Rê? Sim, assusta. Eu me lembro também quando eu comecei a ter isso mais assim frequente, mais evidente, e isso já faz alguns anos pra cá, eu comecei a me assustar bastante, né? No começo assusta, dá medo, até que eu fui conectando para entender o que é que tá acontecendo, sabe? E é um processo de a gente ir entendendo e ir aprendendo com isso. Aprendendo a transformar essa funcionalidade. E é isso que eu tô trazendo aqui para vocês, tá? A gente ainda vai falar mais sobre isso, assim. Como favorecer que essa aparente desfuncionalidade ganhe uma funcionalidade saudável para o que é necessário agora, certo? É esse o momento. Então a gente tava falando disso assim, né? Essa coisa dos velhinhos que vão chegando numa idade avançada e eles já precisam realmente ir se desidentificando, né? Do ego, do corpo, e com isso já faz parte essas experiências de perda de memória, né? E aí, assim, tem umas passagens bem interessantes que eu convivo muito com a minha mãe. A minha mãe tem 72 anos, né? E tem vezes que ela chega para mim e diz: Nossa, Eli, eu tô assim, tô com a minha memória tão ruim, tá tão, né, tá acontecendo tanta falha de memória. Eu cheguei agora há pouco, fui pra cozinha pegar um troço, abro a geladeira e não sei mais o que eu ia pegar. Aí fecho a geladeira e tal, né, aí ela me fala uma coisa dessa, e aí eu, com 20 anos menos que ela, aí eu digo pra ela: mãe, pois é, e eu, agora aconteceu, eu tava falando uma frase, tava falando com alguém sobre um assunto, no meio da frase, eu parei e eu não sabia mais o que eu tinha que falar pra continuar a frase. Entende? Eu não, esqueci o que era, não sabia mais continuar. Com 20 anos menos que ela. E isso tá acontecendo generalizado, gente. A gente às vezes se assusta mesmo, né? Mas assim, será que estamos todos e todas ficando idosas de uma vez agora? Né? O que acontece é que agora, neste momento especial dessa transformação planetária, tantas coisas estão sendo mexidas energeticamente, psicologicamente, que agora isso está acontecendo em outras idades. Não é mais uma prerrogativa dos idosos nesse momento. Certo? E por que isso agora está acontecendo em outras idades, né? Porque agora é importante que nós aprendamos a funcionar a partir do ser e não mais a partir do ego. E o ego é composto por memória. Então, isso está mudando. É como eu disse, assim, o sistema está sendo reajustado. O nosso computador. O que é engraçado, Kátia? Me conta. Então, assim, você
eu, né, todo mundo aqui, nós sempre funcionamos com base na memória. Para todas as experiências, o que está acontecendo agora aqui na minha vida, o que eu uso para lidar com essa experiência? A minha memória. É ou não é? Né? A memória do que eu já vivi, do que eu sei a respeito disso, do que eu interpreto, dos meus registros de memória. Eu consulto, até agora todo mundo funcionava, né? Prioritariamente com base na memória. E o Osho, o mestre Osho, já dizia lá nos anos 70, 80, né? Tantos livros dele, e ele já dizia que não vale de nada reagir a uma situação agora com base numa situação que já passou. Porque nunca é igual. E se eu olho o mundo com base no que já passou, eu estou me relacionando com aquilo que não está presente e, portanto, eu não estou entendendo o que está aqui agora. E eu não posso corresponder de forma adequada. Certo? E a gente sempre funcionou com base na memória, né? A memória tem definido quem? A memória tem definido o que você pensa que é e o que você pensa que tem que fazer. Né? Não é assim? Então, assim, por que eu tenho essa profissão que eu tenho? Eu tenho essa profissão porque a minha história me trouxe até aqui. Né? Essa é a Eliana. Essa é a Kátia. Essa é a Rê. O pessoal todo aí, ó, tem mais gente que entrou. Bem-vindas, bem-vindos. Certo? Então, assim, essa é a minha história, por isso que eu tenho essa profissão, né? E é isso que eu penso que eu sou e que eu tenho que fazer. E é tudo com base no registro da minha história. Verdade ou mentira? Né? Só que esse momento planetário no qual nós nos encontramos, ele é de desprogramação e de instalação de um novo sistema que permita a você acessar o ser divino que você é. Olha só que coisa mais ímpar. Verdade, né? É isso, Kátia? Olha que coisa mais ímpar, gente. Nós estamos num momento de desprogramação e instalação de um novo sistema que permita a você acessar o ser divino que você é. Além do ego, que tem base na memória. Como nós já vimos aqui, certo? E transformar esse sistema e acessar esse ser divino que cada uma de nós é, este é o propósito espiritual de vida de todos e todas que aqui estamos agora neste momento planetário.
De acordo? E por isso, só por tudo isso, é que a nossa memória, às vezes, é desativada. Para que a gente possa acessar esse estado de consciência pura. Né? E como a gente já falou aqui um pouquinho antes, isso pode realmente assustar, né? Olha essa minha experiência, olha só essa minha experiência. Pensa assim, ó. Professora. No meio da frase, eu esqueço o que eu tô falando. Gente, isso no começo me assombrava. Meu Deus, isso se me dá um negócio desse no meio da aula. 30 alunos comigo. Que medo, que vergonha. Né? E então, olha só. Primeiríssima coisa numa experiência como essa, você tem que entregar o controle. Você tem que entregar o controle, não tem mais controle. Olha só que coisa. Legal, né? E nessa hora, o problema, entre aspas, né? Traz consigo a aprendizagem. Você tem que aprender a se entregar. Deixar de contar com a memória, com a segurança que a memória te dá para se apoiar, com essa segurança aparente, né? Que a memória te dá para não demonstrar as tuas inseguranças. Você sabe que você pode contar com os registros, com tudo que você anotou lá na sua memória, certo? Você tem que deixar de contar com a memória e ver o que vem. Quando acontecem esses lapsos de memória, de pensamento, você entrega o controle e você se entrega para o momento presente e se abre para estar aí com o que está aí. Isso te assusta? No começo isso me assustava muito, sabe? Mas esse é o exercício, isso é um exercício. E quando você começa a exercitar isso, quando isso acontece, você, tipo assim, ó, te acalma. Ok. Vamos ver o que vem a seguir, sabe? Você se disponibiliza e você pode dar espaço para outras coisas acontecerem do que aquilo que você tinha previsto, ou programado, ou controlado. De repente, outra pessoa pega e fala. E eu vou dizer para você que isso já aconteceu algumas vezes comigo em aula, né? Isso que eu temia. E já aconteceu. E aí, depois que acontece, aquele monstro vira um nada. Ele se desfaz assim na tua frente. Porque sabe o que aconteceu? Aquele momento assim de silêncio que veio trouxe outras falas de outras pessoas e conduziu os acontecimentos
a conversa como tinha que ser. Percebe como as coisas passam a funcionar de um jeito diferente, muito menos pretensioso. E você descobre que tá tudo bem relaxar, que tá tudo bem ser, sabe? Você entra no agora, no fluxo do agora. Quando a tua memória falha numa determinada situação, circunstância, você está entregue para o vazio do agora. E você pode observar esse fluxo. Certo? Então, você perde a memória momentaneamente para acessar a presença. E aí, assim, quando isso acontecer com você, observa isso, observa como é essa presença, essa consciência pura. Essa é você. Esse é você. Pleno de todas as possibilidades e vazio, vazia de todas também. Certo? Então, a minha dica é assim: passa a experienciar isso com tranquilidade. Aceita a experiência. E aí você vê o que vem. Coraçõezinhos para mim. Gratidão. Então, gente, assim, ó, o silêncio, o vazio, são o lugar do descondicionamento. Não tenha medo do silêncio e do vazio em você, né? Nós estamos em um momento precioso. Onde, se você permitir, se você deixar, né, as crenças que você construiu, né, se você deixar aquilo que você pensa que sabe como é, né, e se você se conecta com o seu coração, você pode intuir o que é que tá aí agora. Além de tudo, o que eu penso que eu sei. Além do que eu construí, que eu acho que eu sou, ou que eu acho que eu tenho que fazer. E eu me conecto com o vazio do coração. Esse é um espaço de refazimento. Esse é o espaço de renovação que nós precisamos agora, sabe? Então, o seu propósito de ser, ele está guardado no sentir do teu coração. E você pode se conectar com isso
no vazio. Então, aproveitar aproveitar essa, como fala, isso que está acontecendo de nós estarmos sendo, como que eu vou dizer, os nossos sistemas estarem sendo reajustados, aproveitarmos isso, né? E de verdade, sabe assim, se você puder se desconectar um pouquinho de todo o turbilhão de coisas fora de você, fora do teu centro, ou na tua mente, mas que te levam para fora, se você puder só silenciar, você vai para dentro. E dentro é silêncio. Você já percebeu que todos os teus pensamentos te levam para fora? Porque eles são projeções. Os pensamentos são feitos para desconectar você do seu coração e da sua consciência. Verdade ou não? Ressignificar, isso aí, Kátia. É isso aí, né? Então, assim, você conectar com esse espaço, perceber o que tá aí, sabe? O que é agora? O que é agora? Esse propósito de ser mais profundo que o teu ser almeja agora, ele pode ser algo bem diferente do que aquilo que você tem se dedicado a fazer até agora na tua vida. Porque lembra, aquilo que você tem se dedicado a fazer até agora na tua vida tem a ver com a tua história construída, com o teu eu de ego, com base na memória da tua história construída e registrada, certo? E o maior anseio do teu ser, que não é o ego, ele pode ser bem diferente do que aquilo que você tem se dedicado até agora, né? Então, esse propósito maior de ser, que nós estamos nesse momento planetário nos conectando, ele é um comando que vem direto do ser, da presença, a presença em nós, né? E não vem mais da tua história. Por isso, tanta gente hoje em dia sente uma insatisfação imensa com aquilo que está fazendo, com a sua atuação, né? Com onde está, fazendo o que está fazendo. Verdade ou não? Como é que tá isso aí para você? E aí, assim, meu conselho para você dentro disso é: se permita sentir e perceber o que é que o seu coração quer agora para você. Certo? E você permite isso como? Silenciando. E principalmente silenciando os senões e os filtros do pensamento. Os senões
e filtros do pensamento têm base na memória construída do que nós falamos aqui até agora, certo? Então, você vai para o espaço do seu coração, você sente ali como é que o que você quer expressar. Vai vir dali, é dali que vem, é novo, é fresco, sabe? E permite que isso venha num estado de vazio, sem os senões e os filtros do pensamento, dizendo não, não dá, não pode, você não consegue, tem nada a ver tem nada a ver, sabe? Né? Por quê? Porque os senões e os filtros do nosso pensamento, sabe o que eles fazem? Eles trazem o passado para o presente. Para reproduzir o presente como foi no passado. Eles são o controle do passado em cima do nosso presente. Tá me acompanhando aqui sobre isso? Certo? Olha um exemplo assim, né? O próprio exemplo dessa live aqui, ó, falando sobre senões e filtros do pensamento. Quando eu pensei, né? Eu pensei nesse tema dessa live, comecei a escrever, e aí, uma certa altura, eu quase desisti. Eu pensei, não vou dar essa live. Meu Deus, que live é essa? Que tema é esse, Eliana? As relações entre os lapsos de memória e o acesso ao nosso propósito espiritual. Meu Deus, que tema é esse? Sabe, é um tema pirado. Um tema pirado, vai ser ridículo você propor uma live como essa, né? E esses senões, esses filtros, quase me fizeram desistir, certo? E aí, quando isso aconteceu, eu respirei, né? E eu silenciei. E aí eu esperei o que vinha a seguir. E o que veio a seguir foi eu fazer para vocês essa enquete no Story. Essa enquete perguntando sobre os sintomas que vocês vêm vivenciando e sobre o interesse de vocês nesse tema. E o resultado dessa enquete foi que choveu interesse de vocês. E a coisa fluiu. Percebe? Então, e se esses meus senões mentais tivessem bloqueado esse movimento? Né? Nossa, é um tema muito louco, é um tema que é novo, é uma relação que, assim, que é muito nova, ninguém nunca falou sobre isso, né? Ninguém vai entender, e aí, né, dá-lhe censura mental. E se essa censura toda tivesse bloqueado esse meu movimento? Seria uma grande perda de oportunidade, não seria, gente? Nessa nossa conversa bacana aqui, várias pessoas trocando essa ideia comigo, né? Podendo todo mundo se beneficiar desse movimento. Então, nesse momento que nós vivemos,
é muito importante que a gente, que nós possamos nos apoiar em acessar coisas muito novas desse campo intuitivo, desse campo do puro ser, da pura presença, a partir do vazio, sabe? Porque nós estamos começando a nos acostumar a funcionar diferente. E aí os nossos filtros mentais, eles vão atuar, né? E assim, quantas vezes eu ouço de alunas, de alunos meus, né? As dificuldades desses filtros racionais, julgando os acessos transpessoais que elas têm. Às vezes dizendo, ai, mas será que não é só imaginação? E aí se boicota, aí não faz. Isso acontece com você também? Me conta aí. É ou não é? Ó, tem várias pessoas que chegaram, coisa boa. Wanda, Eduardo, Túlio, Tatiane, Cláudia, Ana Cris, quanta gente querida chegando. Bem-vindos e bem-vindas. Depois vocês pegam lá o que perderam do início, que essa conversa aqui tá bem linda, viu? Então, bom, a minha sugestão é assim, ó, quando dá esse vazio mental, né? Esse pane no sistema, deixa essa presença, essa pura consciência acessar a tua experiência. É você, sabe? Além do ego, né? E deixa então o seu propósito espiritual se manifestar no frescor do agora. Você pode deixar esse seu ser fluir como ele quer, agora, sem precisar contar com a memória pré-estabelecida, construída. É uma experiência nova, certo? E a única aprendizagem para possibilitar isso é a confiança no universo. Aconteceu comigo, tá acontecendo comigo, eu caí no vazio, o pensamento deu um pane, eu não sei mais o que eu ia falar, o que eu ia fazer. Respira, desfruta do presente momento, se dá conta da consciência pura de todo o conteúdo presente agora. E assim te acalma. Essa é uma experiência que nós estamos aprendendo a ter agora, ela é muito nova. A de a gente funcionar no aqui e no agora, no fluxo do que é, desprovido de conteúdos condicionados, certo? Então, primeira coisa, confiança no que está acontecendo, porque o que está acontecendo
é orquestrado pelo universo. Pelo universo que é a presença divina, que tudo orquestra, que é uma com você. Como não se entregar? Certo? Então, assim, existem vários níveis de propósito, sabe? A gente falou um pouquinho de propósito espiritual na vida, aqui nessa live, né? Existem vários níveis de propósito. Cada corpo nosso tem um tipo de propósito a realizar, né? E aquele propósito que é acessado no vazio, na pura consciência, na pura presença, é o propósito espiritual. E é para esse propósito que nós estamos sendo chamados bem agora, nessa transformação planetária que está acontecendo. O nosso propósito espiritual está sendo evocado. E ele é além do propósito de fazer. Ele é um propósito de ser. Certo? E acessando esse propósito de ser, com ele vem junto o fazer do ser. Certo? E por isso a importância da conexão espiritual, da intuição, além da mente, além dos pensamentos, do vazio, né? Além dessa conexão, além do que você pensa e do que você planeja. É um outro nível de propósito. Esse propósito que eu estou falando dele aqui nessa live, ele é transpessoal. Ele vai além do ego, além do nível pessoal. E por isso, para acessar isso, esse nível, é que nós estamos tendo essas experiências de algumas desfuncionalidades cognitivas, como eu já expliquei aqui, certo? E aí, agora, indo mais para o final dessa live, eu quero deixar uma pergunta para você assim: quanto tempo você dedica ao silêncio? Assim, a esvaziar tudo, a se esvaziar de tudo, deixar celular, deixar computador, deixar os dramas da vida, fechar os seus olhos e zerar. Entrar em conexão com seu coração e com a presença pura.
que apenas é. Quanto tempo você tem dedicado para sair do turbilhão dos pensamentos? Então, assim, para reiniciar, para atualizar o sistema dos seus aparelhos, né? Não é necessário reiniciar, não é? Quando você põe lá para atualizar o sistema, ele sempre pede, né? Para reiniciar o sistema, não pede? Então, se você tem tido vazio mental, falta de memória, você está reiniciando o seu sistema. Então, acolha essa experiência, se dê sustentação amorosa para você durante esse processo. Certo? Evite se censurar, se criticar. Ai, de novo, eu esqueci, mas eu sou uma peste mesmo. Eu não tenho jeito. Evita isso. Aceita, se entrega pro processo, sabe? Confia. Entenda isso que está acontecendo como um presente que você está recebendo para ir além do ego, para acessar esse mistério da presença pura. Aceita, recebe esse presente, certo? E aprecie, sobretudo. E se dê momentos de vazio. Voluntariamente se dê, favoreça esse processo. Não só seja levada por ele. Favoreça, né? Reinicie o seu sistema. Reinicie-se. Medite, silencie. Ok? Então, é isso aí. Cláudia, que acabou de chegar, eu acabei de finalizar. Quero agradecer, né? Tantas pessoas que vieram compartilhar, que estão aqui. Muita gratidão aí por essa troca que é muito rica. Eu quero saber se isso fez sentido, se tem significado para você. Também deixa aí nos comentários do vídeo o que você tem interesse para a gente aprofundar mais nas próximas lives, certo? E vamos que vamos, ok? Grande beijo! Quem chegou tarde, quem chegou aqui da metade para o fim, volta lá e assiste do início, que é necessário para entender, certo? Beijo, gente! Boa noite!